Alvo do Vasco nos últimos dias, Matias Rojas pode fechar com outro clube do futebol brasileiro nos próximos dias. No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar toda a situação do jogador no mercado de transferências. Vou te falar também sobre o futuro de Luan, que estava sendo muito especulado para deixar o Corinthians, porém, ao que parece, o futuro dele deve ser permanecer no timão. Vou te contar todas as novidades sobre esse caso. Vou te falar também, galera, sobre Cuéllar. Já tem clube que está muito perto de fechar a contratação do colombiano, inclusive o Al Hilal está muito perto de liberar o jogador. Vou te contar tudo isso e muito mais. Você vai saber no vídeo de hoje do Futebol News as principais notícias sobre o mercado de transferências. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui do Futebol News. Pra você que chegou agora no meu canal e não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol News. E no vídeo de hoje tem muitas informações sobre o mercado de transferências para falar com vocês. Sem enrolação, a primeira notícia que eu quero trazer é a respeito do jogador Cuéllar, que hoje em dia joga com as cores do Al Hilal da Arábia Saudita. De acordo com informações da imprensa brasileira e também de acordo com o jornalista Lucas Colar, o Internacional é o clube que deve contratar o Cuéllar. Depois do Internacional fazer uma forte pressão em cima do Al Hilal para que o clube colombiano libere o jogador, ao que parece o clube árabe aceitou os termos do Inter e deve liberar o Cuéllar nos próximos meses. Por que eu digo nos próximos meses? Atualmente, o Al Hilal tem, como vocês sabem, tem um transfer ban na FIFA em que não pode contratar jogadores. E se o Al Hilal vender certos jogadores, não poderá contar com uma reposição. Mas, nesse ano de 2023, a tendência é que o Al Hilal se liberte desse transfer ban no mês de julho, quando vai se abrir uma nova oportunidade nacional de transferências. Ou seja, o Internacional deve enviar uma proposta oficial para contar com o futebol de Cuéllar só em julho, quando o Al Hilal vai se livrar desse transfer ban e dessa forma vai poder contratar reposições para a vaga do Cuéllar. Vamos falar de valores. O Internacional deve oferecer 5 milhões de euros para contratar o jogador, isso equivale a 27 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que esse vai ser mais um reforço do Inter nessa temporada. Alguns dias atrás, o Internacional anunciou a assinatura do pré-contrato com Arangues, que vai deixar o Bayer Leverkusen e vai vir para o Inter no meio da temporada. Não satisfeito com Arangues, o Inter também está muito próximo de contar com o Cuéllar, que aqui no Brasil viveu seu grande auge com as cores do Flamengo. E vamos fechar esse assunto falando que Cuéllar tem um contrato com o Al Hilal até o fim de 2024, mas ele deve vir para o Brasil de forma antecipada. Vou falar sobre um rumor que envolveu o Internacional aqui rapidinho, mas é uma grande atualização para vocês. Nesse final de semana surgiu uma notícia de que Mauro Icardi, que pertence ao PSG, está atuando com as cores do Galatasaray, poderia vir para o futebol brasileiro, mas não é bem isso que vai acontecer. De acordo com o jornalista Wagner Martins, a tendência é que Icardi não venha para o Internacional, porque o clube gaúcho não tem condições de arcar com os custos do jogador, e a tendência é que o clube gaúcho contrate Éner Valencia, que foi o grande destaque do Equador na última Copa do Mundo. O Corinthians sempre fica de olho no mercado em busca de novas oportunidades para se reforçar ao longo da temporada. O time de Fernando Lázaro venceu o Mirassol por 3-0 em Itaquera e começou bem o domingo de carnaval. Porém, a gente viu que o Corinthians ainda precisa de mais peças para reforçar ainda mais o elenco, e é isso que o Timão vai fazer. De acordo com informações do portal Meu Timão, o Corinthians acertou a contratação do jogador Christian Barletta, que hoje em dia toca com as cores do São Bernardo. O jogador é um dos grandes destaques do Campeonato Paulista e faz muitas boas partidas com seu clube. Atualmente ele tem 9 jogos com 4 gols e 1 assistência fornecida. A tendência é que Barletta chegue no Corinthians após o fim do Campeonato Paulista. Chegando por lá, ele deve assinar um vínculo por 3 temporadas. Galera, de acordo com o portal Torcedores, o técnico português Vitor Pereira estaria insatisfeito com as atuações de Mateuzinho e Varela na lateral direita do Flamengo. Dessa forma, Vitor Pereira teria pedido a Marcos Braz e Bruno Spindel, que são os homens fortes do Flamengo em questão de contratações, um novo reforço para o setor defensivo. Dessa forma, o Flamengo voltou seus olhos para o lateral Ângelo Preciado, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção do Equador. Desde que disputou a última Copa, Preciado vem demonstrando, na verdade o Flamengo vem demonstrando muito interesse na contratação do jogador.
Inclusive, o Flamengo quase contratou o jogador, porém, Preciado preferiu continuar atuando no Genk, da Bélgica, onde está atuando até hoje. Porém, a pedido do Vitor Pereira, o Flamengo deve retomar ao estágio inicial das negociações para saber sobre a disponibilidade do atleta em querer atuar no clube carioca. Se Preciado viesse para o Flamengo, seria um reforço de nível mundial, já que é bastante conhecido também no futebol europeu. Porém, tem claro a concorrência. Se o Flamengo quiser contar com o futebol do jogador, terá que concorrer com clubes da Europa, que também desejam a contratação do lateral equatoriano. Novamente, Soteldo vem sendo especulado para deixar o Santos, mas ele tem contrato com o Peixe até o meio do ano de 2023, porém não pode nem voltar a vestir as cores do clube paulista. Isso porque o Soteldo está tratando de uma lesão e o tempo de recuperação dele, para quando ele voltar, ele já estaria em fim de empréstimo de contrato com o Santos, então já há rivais do Peixe de olho no jogador venezuelano. De acordo com informações de Jorge Nicola, há clubes no Brasil interessados na contratação do jogador. Nicola não citou nomes, mas aqui no Brasil há muitos clubes interessados no jogador e se ele realmente deixasse o Santos, esses clubes fariam de tudo para contratá-lo. Alguns clubes anteriores estariam interessados na contratação de Soteldo. Clubes como Vasco e Corinthians demonstraram um certo interesse em contar com o futebol do jogador, porém não chegaram a fazer proposta oficial. De acordo com o jornalista José Tomás Fernandes, o Cruzeiro tem interesse na contratação de Marcelo, que está livre no mercado após deixar o Olympiacos. De acordo com informações do jornalista, o lateral que na semana passada rescindiu com o clube estaria na mira do Cabuloso e pode se tornar uma das maiores contratações da equipe na era de Ronaldo Fenômeno. Por falar no ex-jogador, o Cruzeiro visa utilizar o dono do clube para se aproximar mais do Marcelo, visto que eles são muito amigos. Dessa forma, com o Ronaldo se aproximando de Marcelo, as chances de Marcelo virar reforço do Cruzeiro aumentam, porque eles são conhecidos, já tem uma história juntos, de amigos há um certo tempo, e isso poderia facilitar as negociações para o lado do clube mineiro. Aqui no Brasil, certos clubes têm interesse na contratação do jogador, porém o Cruzeiro pode sair na frente e fechar com o lateral que está livre no mercado. Ao que parece, o destino de Luan está definido e a tendência é que ele permaneça no Corinthians. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Roberto de Andrade, que é um dos dirigentes do Corinthians, falou sobre o futuro de Luan e sobre ele ficar no timão. Desde que voltou do Santos, Luan está treinando separado do time principal do Corinthians. Dessa forma, ele não está jogando há mais de um ano. Nas últimas semanas, o Corinthians tentou uma rescisão de forma amigável com o jogador. Porém, ele não abriu mão do que tem a receber até o fim do seu contrato e isso dificultou muito as coisas. Luan não deve mais jogar com a camisa do Corinthians nessa temporada, mas vai continuar recebendo seus salários, que giram na casa dos R$800 mil mensais. Roberto de Andrade disse que Luan não recebeu propostas nenhuma de clube nenhum do Brasil. E dessa forma, a tendência é que ele permaneça no Corinthians até o fim de seu contrato, que vai até o fim do ano. Dois clubes do futebol brasileiro disputam a contratação de Matias Rojas do Racing da Argentina. O primeiro deles é o Vasco. O Vasco se reforçou muito bem para essa temporada de 2023, porém enxerga que tem que contratar mais reforços para melhorar mais o elenco. E o Matias Rojas, que é a camisa 10 do Racing, estaria na mira do Vasco da Gama. Na última temporada ele fez 35 partidas com a camisa do Racing, onde anotou 7 gols e distribuiu 5 assistências. Porém, aqui no Brasil, o clube carioca não é o único interessado na contratação do jogador. De acordo com fontes vinculadas ao clube argentino, o Atlético Mineiro também estaria interessado na contratação de Rojas. Para essa temporada, o Atlético investiu em grandes reforços como Patrick, Paulinho e Denilson. E na próxima quarta-feira, dia 22, vai enfrentar o Carabobo em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. De acordo com a fonte vinculada ao Racing, o Atlético Mineiro está interessado na contratação de Rojas. Abre aspas.
Rojas tem grandes chances de se tornar jogador do Atlético a partir de julho deste ano. A direção, composta por Rodrigo Caetano e companhia, pretende vir forte pelo jogador e dificilmente seu time atual vai conseguir igualar a quantia com os mandatários de Belo Horizonte, fecha aspas. Para você que não sabe, o Rojas tem contrato com o Racing até o fim desse ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de junho desse ano. E a tendência é que ele assine esse pré-contrato com o Atlético Mineiro. Mais um clube da Premier League está interessado na contratação de Neymar e esse clube é o Liverpool. Neymar, que recentemente torceu o tornozelo, vai ficar de fora das próximas partidas do PSG, inclusive contra o Bayern de Munique na Champions League, desperta o interesse do clube de Anfield. O Liverpool é mais um clube da Premier League que olha para o futebol da estrela brasileira. Além do clube dos Reds, outros clubes como Chelsea, Manchester United e Manchester City olham para o futebol do jogador. Inclusive, há especulações na França de que Neymar poderia rescindir o seu contrato com o PSG de forma amigável. Dessa forma, ele viria para o Liverpool a custo zero. O grande problema para a equipe dos Reds é o salário de Neymar, que é um dos maiores do futebol mundial hoje em dia. De acordo com fontes, o Liverpool estaria pensando em contratar Neymar para a vaga deixada por Sadio Mané, que foi jogar no Bayern de Munique. E o Neymar viria também para suprir também uma vaga que poderia ser deixada por Mohamed Salah, que também estaria interessado, ou melhor, estaria sendo sondado pela equipe do Paris Saint-Germain. Então Neymar viria para suprir algumas vagas de posições no Liverpool e o clube estaria de olho na contratação do jogador e teria que disputar a contratação do brasileiro com outras equipes da Premier League. Em fim de contrato com o Real Madrid, o melhor jogador do mundo, Karim Benzema, vem sendo especulado para jogar em outros clubes. Atualmente, de acordo com o jornalista Ekren Connor, o Real Madrid tenta a renovação de contrato com o jogador até 2024, mas tem clubes do Oriente Médio que estão interessados em sua contratação e estariam dispostos a oferecer uma bolada de dinheiro para fechar com o francês. De acordo com Connor, clubes do Catar e da Arábia Saudita têm interesse na contratação do jogador. Os nomes dos times não foram revelados, porém Benzema vai sendo cotado para deixar a equipe espanhola. Galera, de acordo com informações do portal Bild e do portal Goal, Harry Kane é novamente alvo do Bayern de Munique. O clube alemão definiu o jogador inglês como alvo principal para a próxima temporada e ele viria para o Bayern para suprir a vaga deixada por Robert Lewandowski, que foi viver novos desafios com as cores do Barcelona. Esse namoro entre Kane e Bayern de Munique dura há várias temporadas, porém as partes nunca avançaram de forma real. As fontes dizem que Kane estaria insatisfeito com as cores do Tottenham e isso poderia facilitar as negociações para o lado do clube alemão. Lembrando que o Bayern de Munique não tem interesse em gastar vários milhões com a contratação do Kane e só vai definir a contratação do jogador caso haja o interesse mútuo. Lembrando que, como eu disse, Kane está insatisfeito no Tottenham. Isso deve facilitar a vida do Bayern de Munique. Beleza, galera? Por aqui que eu vou ficando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai se ver no próximo. E muito obrigado.